Anthony Quinn continua sendo o único ator mexicano a ganhar um Oscar de melhor ator. Apesar de ter sido frequentemente escalado para interpretar bandidos mexicanos, guerreiros indígenas, vilões orientais e príncipes árabes, Quinn desafiou as expectativas de Hollywood ao se afastar de uma carreira limitada a papéis secundários. Seguindo seu próprio caminho, ele se tornou uma estrela internacional consagrada e um vencedor do Oscar. Ao longo de sua carreira, Quinn atuou em mais de 300 filmes, consolidando seu status como uma figura proeminente no cinema. No entanto, sua vida foi marcada por perdas pessoais profundas, incluindo a morte trágica de um de seus filhos aos 2 anos de idade, justamente quando sua carreira estava decolando, e a perda de outro filho aos 48 anos, pouco depois do próprio falecimento de Quinn. Junte-se a nós enquanto exploramos a trágica história de Anthony Quinn e seu filho. Antes de mergulharmos nos eventos trágicos que cercam Anthony Quinn e seu filho, vamos primeiro analisar mais de perto sua notável jornada rumo à fama. Compreender seu caminho para o sucesso ajudará a lançar luz sobre os desafios que enfrentou e a extraordinária carreira que construiu. Pobreza, doença, fome e o desejo de viver. Manuel Antônio Rodolfo Quinn. Oaxaca nasceu em 21 de abril de 1915, em Chihuahua, México, durante um período de intensa agitação política e social. O país estava profundamente dividido, com latifundiários e chefes locais controlando a maior parte das terras férteis, enquanto os camponeses que trabalhavam nessas propriedades viviam em condições de extrema pobreza e quase fome. Em resposta, formaram-se exércitos revolucionários compostos por trabalhadores e camponeses que buscavam recuperar suas terras sob a liderança de figuras como Emiliano Zapata e Pancho Villa. O pai de Quinn, Francisco Quinn, de ascendência irlandesa, lutou na Revolução Mexicana ao lado de Pancho Villa contra o ditador Victoriano Huerta. Foi nesse contexto revolucionário que ele conheceu Manuela Oaxaca, mãe de Quinn, que tinha ascendência asteca. Quinn tinha um irmão que mais tarde mudou seu sobrenome para Miranda, e assim deixou de fazer parte de sua vida. Ainda jovem, sua família mudou-se para o Texas e depois para Los Angeles, Califórnia. Seus primeiros anos foram passados em Boyle Heights e Echo Park, onde enfrentaram extrema pobreza. Sua mãe, uma mulher dedicada e sacrificada, trabalhava como lavadeira para sustentar seu filho Antônio, seguindo o exemplo do marido. Apesar das dificuldades, ela perseverou, trabalhando em fazendas em Ciudad Juárez e El Paso, Texas, para sustentar sua família. Em 1919, os pais de Antônio se reuniram e imigraram para a Califórnia. Aos 5 anos, Antônio começou a trabalhar colhendo frutas e como diarista para ajudar no sustento da família. Os Quinns se estabeleceram em Los Angeles em 1920, na esperança de melhorar suas condições de vida. Mas apesar dos esforços de seu pai, a família permaneceu na pobreza. Antônio assumiu diversos trabalhos, como engraxate e vendedor de jornais nas ruas. Sua educação formal foi interrompida quando seu pai faleceu em 1926, forçando-o a procurar trabalho para ajudar sua família. A perda do pai afetou profundamente Antônio, que admirava a resiliência paterna. Movido pela pobreza e pelo forte desejo de melhorar sua situação, Antônio assumiu diversos empregos, desde trabalhador rural a lavador de pratos e mensageiro postal. Na adolescência, desenvolveu interesse pela arte e tentou se destacar como pintor de retratos de estrelas de cinema. Enviou seus esboços para diversas celebridades e ficou satisfeito quando Douglas Fairbanks lhe enviou $10 por um de seus desenhos. Apesar do entusiasmo, suas tentativas de ganhar a vida imitando estrelas como Bing Crosby e Louis Armstrong, ou se apresentando como palhaço em festas, não trouxeram o sucesso esperado,
levando-o a retornar ao trabalho na construção civil e em açougues. Aos 16 anos, aproveitando sua altura impressionante de 1,88 m, Antônio começou a lutar boxe profissionalmente. Venceu 16 lutas, mas sua carreira foi interrompida após uma derrota decisiva na 17ª luta. Aos 17 anos, casou-se com Sylvia, uma mulher 17 anos mais velha que ele, que o apresentou ao mundo da arte e da filosofia. Enquanto ainda trabalhava na construção civil, Antônio fez aulas de dicção para aprimorar sua fala e refinar seus modos rústicos. Em 1935, iniciou estudos de pintura e atuação na Polytechnic High School e de arquitetura com Frank Lloyd Wright. Seu talento arquitetônico lhe rendeu o primeiro prêmio por um projeto que criou. Início no cinema. Atraído pela atuação e com o apoio da estrela da época, Mae West, que o ajudou a conseguir um papel como figurante, Antônio Quinn aventurou-se no mundo do teatro. Aos 21 anos, fez sua estreia no cinema com uma pequena participação em The Milky Way, 1936, e outro papel em Parole, 1936. Ele levou sua avó doente para a estreia, e ela comentou após o filme: "Agora posso morrer em paz." Nesse período, Antônio conheceu e se apaixonou por Catherine DeMille, filha do diretor Cecil B. DeMille. Ele decidiu terminar seu relacionamento de 4 anos com Sylvia e se casou com Catherine em 1937. Apesar do casamento, Cecil B. DeMille não ofereceu muito apoio à carreira de Antônio, e sua aceitação como genro foi tensa devido às dificuldades financeiras do ator. Na verdade, Antônio não pôde convidar parentes ou amigos para o casamento para evitar constranger DeMille ao misturá-los com pessoas fora de sua elite social. Em 1939, Antônio e Catherine tiveram seu filho Christopher, mas a tragédia atingiu a família quando o menino se afogou acidentalmente na piscina de um vizinho aos 2 anos de idade. Essa perda afetou profundamente o ator em ascensão. Antônio e Catherine tiveram mais 4 filhos: Christina, Kathleen, Valentina e Duncan Quinn. Com sua aparência multiétnica e experiência no boxe, Antônio Quinn foi escalado para diversos papéis secundários nos anos 40, interpretando personagens como nativos americanos, mafiosos italianos, gangsters, chineses, árabes, filipinos e hispânicos. Ele apareceu em cerca de 15 filmes, geralmente estereotipado como bandido, vilão ou personagem de moral duvidosa. Esse tipo de papel se refletia também em sua vida real, onde a alta sociedade de Hollywood frequentemente o excluía, evidenciando a discriminação da época. Em 1944, Antônio interpretou um líder Cheyenne renegado chamado Yellow Hand em Buffalo Bill, atuando ao lado de Joel McCrea, Maureen O'Hara e Linda Darnell. Ele se tornou cidadão americano naturalizado em 1947, mesmo ano em que conseguiu seu primeiro papel principal no filme Black Gold, uma produção em cores. No longa, ele interpretou um nativo americano que se torna milionário do petróleo, e sua esposa Catherine também participou do filme. No final dos anos 1940, voltou ao teatro, sendo aclamado na Broadway por sua performance em Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams. Entre 1949 e 1951, Antônio Quinn apareceu em diversas séries de televisão antes de retornar ao cinema com Touros Bravos, onde contracenou com a bela e trágica atriz tchecoslovaca Miroslava Stern. Nessa década, ele começou a conquistar papéis mais relevantes, incluindo sua atuação em Viva Zapata, 1952, dirigido por Elia Kazan. Sua interpretação de Eufêmio Zapata lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor ator coadjuvante, tornando-se o primeiro ator de origem hispânica a receber esse prêmio.
Apesar desse avanço, ele continuou sendo escalado para papéis de homens durões ou machistas, interpretando piratas e aventureiros em filmes posteriores. Desde o início de sua carreira, Quinn demonstrou uma habilidade única para eclipsar os protagonistas, tornando seus papéis secundários memoráveis. Seu talento natural e performances sempre convincentes garantiram que nenhum de seus filmes fracassasse nas bilheteiras. Nessa época, ele fez amizade com o renomado muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que o aconselhou a abandonar a indústria cinematográfica. No entanto, movido por suas experiências de pobreza, Quinn decidiu persistir na atuação. Em 1952, interpretou um bucaneiro em Against All Flags, ao lado do outrora grandioso Errol Flynn e da consagrada beldade Maureen O'Hara, estrela e cinema internacional. Em 1953, Antônio Quinn viajou para a Itália, onde inicialmente participou de alguns filmes antes de conseguir um papel principal em La Strada, de Federico Fellini. O filme, que recebeu inúmeros prêmios internacionais, marcou um ponto de virada significativo na carreira de Quinn, destacando suas habilidades dramáticas e intensas na atuação. Sob a direção de renomados cineastas como George Cukor, Martin Ritt, Edward Dmytryk, John Sturges e Nicholas Ray, seus papéis tornaram-se cada vez mais complexos e carregados de emoção. Com a chegada dos 40 anos, em 1955, sua idade também contribuiu para uma transformação física que o tornou ainda mais adequado para personagens de grande profundidade. Em 1956, Quinn recebeu seu segundo Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação do pintor Paul Gauguin em O Louco de Cabelos Vermelhos, dirigido por Vincente Minnelli, um filme sobre Vincent van Gogh. Curiosamente, sua participação no filme se limita a apenas 8 minutos. O papel principal de Van Gogh foi interpretado por Kirk Douglas, com quem Quinn já havia trabalhado em Ulisses, 1950, e voltaria a colaborar em O Último Trem de Gun Hill, 1959. Nesse mesmo ano, Quinn entregou uma performance memorável como Quasimodo em Notre-Dame de Paris, atuando ao lado de Gina Lollobrigida. Em 1958, ele se aventurou na direção com um remake de The Buccaneer, filme no qual havia atuado como coadjuvante em 1938. Esse remake foi sua única experiência como diretor. Retorno a Hollywood e a Broadway. Em 1957, Anthony Quinn recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator por seu papel em Selvagem é o Vento, dirigido por George Cukor. No mesmo ano, estrelou The Savage Innocents, interpretando um inuit dividido entre duas culturas em conflito. Ele também voltou a atuar ao lado de Kirk Douglas no faroeste O Último Trem de Gun Hill. No início dos anos 1960, Quinn assumiu papéis de destaque em grandes produções, como Os Canhões de Navarone, Barrabás e Lawrence da Arábia. Durante as filmagens de Barrabás, seu casamento com Catherine DeMille começou a ruir. Ele conheceu e se apaixonou por Jolanda Adolori, uma assistente de figurino italiana. Quinn e Catherine se divorciaram e ele se casou com Jolanda em 1965. Dessa união nasceram 3 filhos, Francesco, Lorenzo e Daniele. Em 1964, Anthony Quinn assumiu um dos papéis mais icônicos de sua carreira, o velho Alexis Zorba em Zorba, o Grego. Dirigido pelo cineasta cipriota Mikhail Kakoyannis, o filme contou com uma trilha sonora memorável do compositor grego Mikis Theodorakis. A atuação de Quinn como Zorba lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, e ele também contribuiu como coprodutor do filme. No final dos anos 1960, Quinn continuou a demonstrar sua versatilidade com uma série de performances memoráveis. Em A 25ª Hora,
interpretou um prisioneiro romeno que acaba se tornando um soldado alemão por sua aparência ariana, um papel que destacou sua capacidade camaleônica. No mesmo ano, estrelou Os Canhões de San Sebastián, como um bandido confundido com um clérigo. Em As Sandálias do Pescador, interpretou um papa fictício, e em O Segredo de Santa Vitória, deu vida a um alcoólatra, entregando uma de suas atuações mais marcantes. Televisão e projetos posteriores. Em 1970, Anthony Quinn assumiu papéis diversos, incluindo o de um professor liberal de sociologia, no drama sobre revoltas estudantis RPM, contracenando com Anne Margaret. Ele também interpretou um homem rude das montanhas Apalaches em A Walk in the Spring Rain, filme que marcou o retorno de Ingrid Bergman ao cinema americano após um hiato de 20 anos. No ano seguinte, sua atuação no bem-sucedido telefilme The City, no qual interpretou o prefeito Thomas Jefferson Alcala, levou-o ao papel principal na série de televisão The Man and the City. Apesar desse sucesso inicial, suas aparições na TV tornaram-se menos frequentes, embora tenha feito uma participação memorável como Caifás na minissérie Jesus of Nazareth. Em 1977, Quinn interpretou Hamza ibn Abd al-Muttalib, tio de Maomé, em The Message. Dirigido pelo cineasta sírio Mostafa Akkad, o filme retrata a vida de Maomé e os primórdios do Islã. Filmado na Líbia e no Marrocos, The Message foi notável por sua produção dupla. Akkad também filmou uma versão árabe com um elenco árabe para o público de língua árabe. Esse filme é altamente respeitado no mundo muçulmano por sua representação fiel da história islâmica, tornando-se uma das poucas produções de Hollywood a abordar a vida de Maomé com tanto cuidado. O último grande filme de Quinn foi O Leão do Deserto, 1980, no qual interpretou o líder líbio Omar Mukhtar. Ele também participou de Valentina, uma adaptação da trilogia Crônica do Amanhecer, de Ramon J. Sender. Trabalhos finais. Nos anos 1980, Anthony Quinn atuou em uma série de filmes que não alcançaram grande sucesso. Durante esse período, ele voltou sua atenção para sua verdadeira paixão, a pintura e a escultura em bronze e mármore, conseguindo se sustentar por meio de exposições de arte. Nos anos 1990, ele assumiu diversos papéis, incluindo uma participação marcante na série de televisão Hércules. Fez várias aparições especiais em filmes para aumentar seu apelo comercial, como em Ghosts Can't Do It, uma comédia com Bo Derek. Também estrelou uma nova adaptação televisiva de O Velho e o Mar ao lado de seu filho Francesco e interpretou um marido traído no filme Vingança, com Kevin Costner e Madeleine Stowe. Outros projetos de Quinn na década de 90 incluíram Febre na Selva, de Spike Lee, e Caminhando nas Nuvens, com Keanu Reeves e Aitana Sánchez Gijón. Em 1997, seu casamento com Yolanda Adolori chegou ao fim devido a infidelidades e ao desgaste do relacionamento. Pouco depois, ele se casou com sua jovem secretária, Kathy Benvin, que na época tinha 31 anos, enquanto Quinn já estava com 82. Juntos, tiveram 2 filhos. Em 1999, ele coestrelou o filme brasileiro Oriundi, ao lado de seu filho Lorenzo, e também participou de Tierra de Canhón, de Antoni Ribas. Seu último papel no cinema foi como um chefe da máfia em The Protector, 2002, atuando ao lado de Sylvester Stallone e Madeleine Stowe. Ativismo pelos direitos civis. Anthony Quinn, que enfrentou discriminação durante seus primeiros anos em Los Angeles, foi um defensor comprometido dos direitos civis e da justiça social ao longo de sua vida. Ele forneceu apoio financeiro ao Spanish Speaking People's Congress, um grupo de defesa dos latinos,
e participou da arrecadação de fundos para a defesa legal de jovens mexicano-americanos acusados no polêmico caso do assassinato de Sleepy Lagoon em 1942. Enquanto estava em Paris, Quinn, junto com outros americanos proeminentes, apoiou a Marcha sobre Washington de 1963 por meio de uma petição amplamente divulgada para angariar apoio entre os americanos que viviam no exterior. Seu ativismo continuou em 1969, quando visitou estudantes indígenas que protestavam ocupando a ilha de Alcatraz e prometeu ajudá-los. Em 1970, ele participou como palestrante da Mexican American Conference e, em 1971, narrou um documentário produzido pela Equal Employment Opportunity Commission, que destacava a discriminação no trabalho enfrentada pelos hispano-americanos. Além disso, apoiou o movimento United Farm Workers, liderado por seu amigo e ativista trabalhista César Chaves. Pintura e escrita. O crítico de arte Donald Kuspit descreveu Anthony Quinn como um gênio criativo, destacando que suas diversas atividades artísticas, que iam da pintura à atuação e ao colecionismo, demonstravam sua excepcional criatividade. Desde jovem, Quinn demonstrou grande interesse pela pintura e pelo desenho. Na adolescência, venceu várias competições de arte na Califórnia e direcionou seus estudos para o design técnico na Polytechnic High School em Los Angeles. Seu talento foi ainda mais reconhecido quando ganhou o primeiro prêmio em um concurso de design arquitetônico, o que lhe garantiu uma breve oportunidade de estudar com o renomado arquiteto Frank Lloyd Wright, por meio do Taliesin Fellowship. Foi Wright quem sugeriu que Quinn fizesse aulas de atuação como forma de terapia para melhorar sua dicção após uma cirurgia, recomendação que acabou lançando sua carreira de ator, que duraria 6 décadas. Embora não tenha frequentado uma escola de arte formalmente, Quinn seguiu sua paixão pela pintura, explorando museus, lendo e construindo uma coleção pessoal significativa. No início dos anos 1980, seu trabalho artístico começou a chamar a atenção de galeristas e passou a ser exibido internacionalmente, incluindo exposições na Cidade do México, Los Angeles, Nova York e Paris. Suas obras fazem parte de coleções públicas e privadas ao redor do mundo. Além de seu sucesso como artista plástico, Quinn escreveu 2 autobiografias, The Original Sin, 1972, e One Man Tango, 1997, além de diversos roteiros e histórias inéditas que foram preservados em seus arquivos. Morte. Nos últimos anos de sua vida, Anthony Quinn residiu em Bristol, Rhode Island. Ele faleceu em 3 de junho de 2001, aos 86 anos, devido a uma insuficiência respiratória causada por complicações do tratamento de radioterapia para um câncer de pulmão. Seu funeral foi realizado na First Baptist Church of America, em College Hill, Providence, Rhode Island. Após sua morte, sua esposa solicitou permissão às autoridades locais para enterrá-lo na propriedade do casal, comprada em 1995. A casa, com uma vista pitoresca da Narragansett Bay, tinha um significado especial para Quinn, que desejava ser sepultado em seu lugar favorito no terreno, próximo a um antigo bordo no quintal. O pedido foi atendido, e Quinn foi enterrado ali, realizando seu último desejo de descansar em um local que tanto amava. Homenagens e legado. Em 5 de janeiro de 1982, a Belvedere County Public Library, localizada no leste de Los Angeles, foi renomeada em homenagem a Anthony Quinn. A biblioteca foi construída no local onde a casa de sua família ficava, tornando-se um tributo ao ator. Em 1984, o artista Eloy Torres criou um impressionante mural de 70 pés de altura em Los Angeles, intitulado Anthony Quinn and the Pope of Broadway.
Considerado um dos maiores murais retratistas da Califórnia, ele retrata Queen em sua icônica pose de Zorba, o grego. Tanto o mural quanto o ator foram celebrados em uma exposição do Google Arts and Culture em 2018. Na cidade de Chihuahua, no México, sua terra natal, há uma estátua que homenageia a famosa dança de Zorba, o grego. Em Rhodes, na Grécia, existe uma baía e uma praia chamadas Anthony Quinn Bay and Beach, situadas cerca de 4,3 quilômetros ao sul de Faliraki. Quinn adquiriu a propriedade durante as filmagens de Os Canhões de Navarone, mas, devido a mudanças nas leis de propriedade, o governo grego retomou a posse do local em 1984. Desde 2002, o National Council of Lhasa concede o Anthony Quinn Award for Excellence in Motion Pictures, como parte do ALMA Awards. Além disso, sua viúva, Catherine Benvin Quinn, fundou a Anthony Quinn Foundation, que apoia a importância das artes na educação. A morte do ator Francesco Quinn, filho de Anthony Quinn. Tragicamente, Francesco Quinn, filho do renomado ator, faleceu em 2011, em Malibu, Califórnia, aos 48 anos, devido a um aparente ataque cardíaco. Embora a causa exata da morte não tenha sido oficialmente confirmada, foi relatado que ele colapsou enquanto caminhava para casa, após sair de uma loja com seu filho. Sua esposa e um vizinho tentaram reanimá-lo e chamaram o serviço de emergência, mas ele foi declarado morto no UCLA Medical Center, em Santa Mônica. Seguindo os passos do pai, Francesco iniciou sua carreira no cinema com um pequeno papel em Platoon, 1986. Filme vencedor do Oscar sobre a Guerra do Vietnã, dirigido por Oliver Stone. Ao longo da carreira, participou de mais de uma dezena de filmes e fez aparições em séries de televisão como Jag, 24 Horas, The Shield e The Young and the Restless, 1999 a 2001. Ele também interpretou Santiago jovem na adaptação televisiva de O Velho e o Mar, estrelada por seu pai. Francesco nasceu em Roma, em 1963, e era um dos 13 filhos de Anthony Quinn. Ele deixou sua esposa, Valentina Castellini, e seus 3 filhos. O legado de Anthony Quinn como um ator pioneiro está entrelaçado com uma história pessoal profundamente comovente, marcada por conquistas extraordinárias e perdas dolorosas. Sua trajetória, desde papéis estereotipados até se tornar uma estrela internacional aclamada, combinada com as tragédias que enfrentou, traça o retrato de um homem que brilhou nas telas enquanto suportava desafios profundos em sua vida pessoal.